Boa tarde, pessoal. Então, vamos dar início, então, à nossa segunda parte, né, do nosso estudo de funções no Python. Então, a gente sabe que as funções, elas são similares às funções de matemática, né? Ou seja, elas recebem parâmetros e devolvem algum valor, né? Então, assim, então dentro da programação, acaba que nós conseguimos evitar muitas linhas de código, porque nós podemos quebrar o nosso programa, que é um programa grande, em módulos menores. Por exemplo, digamos que eu precise calcular, como eu falei para vocês na aula anterior, vários cálculos de fatorial, por exemplo. Ao invés de escrever um programa muito grande, onde eu tenho que calcular várias vezes o fatorial, eu posso criar uma função que vai fazer esse cálculo. Então, a gente aprendeu que para a gente criar uma função, a gente utiliza uma palavra reservada, que é o def, então, para definir. Então, por exemplo, eu vou definir aqui uma função que vai somar dois números, por exemplo. Termino com 2 pontos, e aí eu quero retornar, por exemplo, x mais y, ok? Então, tendo feito isso, eu vou agora pedir para que o meu programa, né, imprima, né, por exemplo, a soma, vou colocar aqui de dois números, 10 e 20. Vamos executar para ver o que acontece. Olha só, 30. Então, notem que foi passado aqui o 10 e o 20 como parâmetros para essa função que nós criamos, soma, e quem é que vai retornar para essa função? É o valor da soma, x mais y. Então, digamos que eu queira imprimir aqui, print, soma, vou colocar aqui, menos 20 e 100. Vai executar aqui. Olha só, menos 20 mais 100, 80. Então, o interpretador, ele entende, né, quando você coloca esse comando def aí, cria esse módulozinho, essa função, ele entende que foi definida uma nova função e que, nesse caso aqui da soma, vai retornar, por exemplo, x mais y. Por exemplo, você pode também chamar, por exemplo, a sua função várias vezes. Por exemplo, eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou mandar imprimir print aqui. Olha, o primeiro parâmetro, por exemplo, pode ser 20 vezes 10, né? Ou seja, o x vai ser 200 e o y vai ser a soma de 3 e 4. Olha aqui. Então, olha, se nós olharmos, o primeiro parâmetro é 200, né? Que vai passar ali para o x, e no segundo parâmetro foi chamado de novo a função soma, vai somar 3 e 4, que é 7, né? Então, esse resultado aqui tem que dar... Não, na verdade eu mandei imprimir aqui 200, né? Eu mandei imprimir dois valores. E o que eu quero fazer? Eu quero somar. Então, aqui, vou colocar aqui soma. Vejam, 207. Ou seja, o que foi feito aqui na linha 5? Aqui dentro do print foi chamada a função soma, né? Foi passado como parâmetro, ou seja, o primeiro valor, que é x, é 20 vezes 10, né? E o segundo, que é o y, é soma de 3 e 4, ou seja, a soma foi chamada aqui dentro, né? Então, foi calculado 200 mais 7, 207. Tá? Então, notem que você tem a função chamando ela própria ali dentro. E aí você pode realmente brincar com esses valores. Agora, vamos fazer o seguinte aqui. Vamos mudar nesse def aqui. Vou colocar aqui agora que a gente vai passar para a função agora 3 parâmetros, por exemplo. Nós queremos somar aqui x, y, z, então vai retornar aqui x mais y mais z.
Tá? Então, aqui vai somar, por exemplo, 3 valores. Então, vou colocar aqui, por exemplo, eu vou falar que uma variável W vai receber soma, aí eu vou colocar de 10, 20 e print. Vejam, olha, 60, né? Então, eu quis chamar uma nova variável W que vai receber essa soma, ou seja, você passa os 3 números para a função, né, x10, então, de forma explícita, tu tens os parâmetros da função x, y, z, e de forma implícita, você passa para a função 10 no lugar do x, 20 e 30. Por exemplo, eu poderia também dizer que uma variável d, ela vai receber, por exemplo, a soma, olha só esse exemplo aqui, eu vou colocar aqui 20 dividido por 2, no primeiro parâmetro. No segundo parâmetro, eu vou chamar a soma de 3 números, eu vou colocar 1, 2 e 3. E no terceiro parâmetro, eu vou colocar 2 vezes soma de 1, 1, 1. Bem, aqui eu brinquei bastante, né? E vou pedir para imprimir esse D. Vamos ver o que vai acontecer. Nota que aqui no primeiro termo a gente tem 10. Então, 10, aqui vai dar 6. 10 mais 6, 16. Aqui, 2 vezes 3, 6. 22, né? Então, olhem só, 22. Notem que o D virou ponto flutuante porque aqui tinha uma divisão aqui. Então, você pode realmente brincar com essa criação de funções, pode chamar a função várias vezes. Então, você tem a função, você chama ela dentro dela mesmo, você pode realmente trabalhar com isso. Vamos criar aqui, por exemplo, uma função. Olha só, eu vou criar aqui uma outra função, né? Def, uma função que multiplica. Né? Então, def, eu vou colocar aqui multiplica. Deixa eu ver aqui, x, y e z. 2 pontos, né, gente? Aí eu vou colocar aqui que vai retornar x vezes y vezes z. Agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou criar uma variável, eu vou mandar imprimir o seguinte. Eu vou chamar essa variável multiplica, a função multiplica, quer dizer, olha, eu vou chamar a função multiplica. A função multiplica não tem 3 parâmetros, então no primeiro parâmetro eu vou colocar 2, no segundo parâmetro eu vou colocar soma de 10 e 10, está chamando outra função, e no terceiro parâmetro eu vou colocar 3. Então, qual é o resultado que tem que dar aí? Notem que dentro do multiplica vai somar esses 3 valores, só que aqui dentro do multiplica foi chamada a função soma, só que a função soma tem 3 parâmetros, né? Então, tem que passar aqui mais um, vou colocar 10, 10 e 10. Então, vai ser 30 vezes 2, 60, vezes 3, 180. Vamos mandar executar. Vejam aí, tá vendo? 2, o segundo parâmetro foi chamado uma outra função. Então, tu pode ter ao longo do teu programa várias funções e que você vai realmente, por exemplo, chamar a essa função, tá? Então, você pode também ter funções que não recebem nenhum parâmetro, mas ela pode devolver um determinado valor. Por exemplo, aqui, olha, eu vou colocar aqui. Vou definir aqui. Eu digo vacina. Eu digo vacina, por exemplo. Coloquei aqui uma coisa qualquer, 2 pontos. Nota que não tem, não recebe nenhum parâmetro, né? Essa função. E olha o que ela vai retornar. Eu vou colocar aqui. Ela vai retornar vacina, sim. Tá? Então, eu vou mandar executar aqui.
essa aqui. Print. Eu digo vacina. Então, vejam aí, olha. Vacina sim. Ou seja, eu não passo nenhum parâmetro para essa função, mas ela sempre vai retornar vacina sim, nesse caso. Então, e você tem também aquelas funções, por exemplo, que não devolvem nada, né? Por exemplo, você pode... a função print. Olha, eu vou colocar aqui, olha, função print. Eu vou colocar aqui a função print. Vou colocar aqui print 2. Vai aparecer 2 na tela, né? Então, olha aqui. Agora eu vou fazer o seguinte, olha. X recebe print 2 e depois eu vou colocar print X. Olha o que vai acontecer, pessoal. Notem que aqui na linha 13 eu mandei imprimir print 2, apareceu 2. Aí, quando eu criei uma variável e falei para essa variável receber print 2, ela recebeu 2. E quando eu mandei imprimir x, por que apareceu o none? Porque o print é uma função que não devolve nada. Você imprime na tela, mas ela não devolve nada. Tá? Então, o nome desse tipo de função que não retorna nenhum valor são as funções infrutíferas. Tá? Então, o print é um tipo de função que não vai te devolver nada, tá bom? Porque eu vou definir aqui uma função chamada, por exemplo, calada, né? Aí eu vou colocar aqui que x recebe 10 mais 20, vou colocar aqui print depois, print x, né? Então, aí eu vou colocar aqui print calada. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, none, estão vendo só? Então, olha, tu tem o def calada, x recebe 10 mais 20, print x, só que não tem essa função def calada, essa função calada aqui, ela não devolve nada, não tem nenhum return aqui, tá vendo? O return que vai devolver alguma coisa. Então, quando eu mando imprimir aqui na linha 19, não acontece nada, tá bom, pessoal? Então, aqui foi mais uma aula, então aguardem o último vídeo sobre funções, que daqui a pouco estaremos lançando. Um abraço a todos.